Ora, o conhecimento verdadeiro, vamos pegar então simbolicamente a figura de Jesus. Simbolicamente. Muito bem. O camarada sabia um monte simbolicamente. Vamos pegar ele como se fosse um humano, simbólico. Estou falando que a pessoa existiu fisicamente, estou falando simbolicamente. Então vamos pegar ele andando, suponhamos que fosse assim, ele andasse no meio de um monte de gente, etc e tal. Caramba, o camarada com um tremendo conhecimento daquele precisava ter uma paciência, hein? De ouvir cada pergunta estúpida, hein? Entenderam ou não? Aí você começa a raciocinar. Puxa vida, mas peraí. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Puxa, que bonito. Eu estava lendo um trecho. Então o trecho descrevia assim: e aí, Jesus andando, olhou para o chão, olhou o seu pé, mexeu na varinha, pegou tal coisa. Aí você começa a pensar assim, a sabedoria fala, isso aí foi escrito 100 anos depois que ele morreu. Mas um camarada 100 anos depois sabia o que ele pensou, o gesto que ele fez na hora, para que lado ele olhou, se ele coçou a cabeça, se ele apertou a alpargata. Como é que um camarada 100 anos depois sabe disso? Eu vou escrever uma biografia sua daqui 100 anos. E aí eu vou dizer assim, no dia 28, no dia 27 de outubro, um domingo, a Irene, na hora que eu falei ela riu. Como é que daqui 100 anos eu vou saber disso? Entenderam o que eu estou falando ou está difícil para vocês entenderem? Se eu não filmei, se eu não fotografei, porque se você fotografa, uma fotografia fica. Se eu filmei, o filme fica, etc e tal, né? Um DVD dura 100 anos aí pela estimativa. Mas se depois de 100 anos, 80 anos, 60 anos, que a pessoa passou, certos detalhes são dados com minúcias, com riqueza de detalhes, como se a pessoa tivesse assistido ali ao vivo e a cores. Você fala, peraí, tem algo errado aí. Estão entendendo ou não? Por isso que é preciso entender o simbolismo e não levar ao pé da letra como se faz na leitura do criacionismo. O criacionismo, entre os teólogos, entre os religiosos, é atribuir a criação, a Deus e tal, todo esse negócio que está escrito, e lendo a escritura ao pé da letra. Isso é criacionismo. É a teoria do criacionismo. Mas aí vem, depois do criacionismo, e eu já passei para vocês em algumas reuniões, já falei algumas coisas para vocês a respeito da letra viva, já passei. E se vocês lerem, vocês vão ver que o entendimento está inserido em parte no evolucionismo. Isso significa sabedoria, evolução. Então vamos lá. Nós vamos acreditar, nós vamos crer, ou a gente vai fazer uma força danada para tentar acreditar que aquele negócio que o cara falou aconteceu. Ainda que ele escreveu 100 anos depois, 50 anos depois, 60 anos depois. Aí a gente pergunta, como é que ele sabia tanto detalhe?
Como é que ele sabia que fulano falou, o outro respondeu, aí o outro falou com uma voz mais grossa, aí o que estava do lado falou com uma voz mais fina, Como é que um camarada de 70, 80 anos sabe disso tudo? De detalhes de uma conversa assim. Está dando para entender, né?